A manhã do casamento de Marcos começou como todos os outros encontros de família nos últimos 5 anos, com um telefonema da minha mãe explicando por que eu precisava me vestir de forma adequada e tentar não envergonhar a família. Eu estava no meu quarto de hotel no Fairmont, olhando para o vestido de madrinha amarelo mostarda que Patrícia havia escolhido especialmente para mim, quando mamãe ligou com suas instruções finais. Emma, querida, eu sei que isso é difícil para você, disse ela naquele tom que havia aperfeiçoado. Parte simpatia, parte condescendência. Estar perto de todos os amigos bem-sucedidos do Marcos, ver a família da Patrícia com suas conquistas. Só lembre-se de que nem todo mundo pode ser médico ou advogado. Vou me lembrar disso, respondi, fechando o zíper do vestido que me fazia parecer uma banana doente. E, por favor, não mencione sua situação profissional a menos que alguém pergunte diretamente. Este é o dia do Marcos e não queremos deixar as pessoas desconfortáveis. Minha situação profissional era assim que a família chamava agora. Não minha carreira, nem meu trabalho. Minha situação. Como se fosse uma condição médica que exigisse cuidados delicados. A verdade era que eu havia transformado a Anderson Global Logistics em uma empresa de gestão de cadeias de suprimento avaliada em 4,2 bilhões de dólares, empregando mais de 85 mil pessoas em 47 países. Nós cuidávamos da distribuição de 30% das empresas da Fortune 500, havíamos revolucionado a logística de cadeia fria para farmacêuticas e estávamos a apenas 3 dias de concluir a maior fusão da história do nosso setor. Mas, para minha família, eu trabalhava em um supermercado. Tudo havia começado de forma bastante inocente. 7 anos atrás, quando eu estava construindo meu primeiro centro de distribuição, trabalhava à noite em um Safeway para entender cada aspecto do varejo de alimentos desde a base. Eu queria saber como os produtos se moviam dos fornecedores até as prateleiras, como funcionava o gerenciamento de estoque no nível da loja, como os padrões de demanda dos clientes mudavam. A maioria dos executivos aprendia essas coisas por meio de planilhas e consultores. Eu aprendi escaneando códigos de barras e repondo mercadorias das meia-noite às 6 da manhã. Quando a família perguntava sobre trabalho naqueles primeiros anos, eu dizia que atuava no varejo de alimentos ou em logística de cadeia de suprimentos. De alguma forma, isso se transformou em Emma trabalha em um supermercado. E, uma vez que essa narrativa se firmou, era impossível corrigi-la sem parecer que eu estava mentindo ou delirando. A primeira vez que tentei explicar o que a Anderson Global realmente fazia, o tio Richard deu um tapinha no meu ombro e disse: "Que ótimo, querida. É bom ver que você tem ambição no seu emprego de supermercado." Quando mencionei a contratação dos meus primeiros 100 funcionários, a tia Susan apenas assentiu com ar solidário e disse: "Ah, você está gerenciando um setor agora? Que progresso maravilhoso." Com o tempo, parei de tentar corrigi-los. Era mais fácil deixá-los acreditar no que quisessem do que lidar com o ceticismo deles. E, para ser honesta, parte de mim tinha curiosidade em ver por quanto tempo manteriam suas ilusões sobre minha vida. A resposta, ao que parecia, era: indefinidamente. O jantar de ensaio na noite anterior havia sido particularmente brutal. A família da Patrícia era formada por verdadeiros realizadores. O pai dela havia construído uma empresa de construção de sucesso. O irmão tinha acabado de vender sua startup de tecnologia por 50 milhões de dólares. A mãe era juíza federal. Eram pessoas calorosas, bem-sucedidas e claramente esperavam que a família do Marcos fosse igualmente impressionante. "Então, Emma", perguntou Jason, o irmão da Patrícia, durante os coquetéis. "O Marcos comentou que você trabalha em serviços de alimentação. Está pensando em abrir o seu próprio restaurante?" Antes que eu pudesse responder, Marcos se apressou em dizer: "Ah, não. A Emma não é do tipo empreendedora. Ela trabalha em um supermercado. Mas é um trabalho honesto." A breve pausa na conversa foi dolorosa. Jason se recuperou rápido. Era educado demais para demonstrar surpresa, mas eu vi os pais da Patrícia trocarem um olhar. Ficava claro que eles estavam se perguntando como uma família que incluía médicos, advogados e empresários bem-sucedidos havia produzido alguém cuja maior conquista aparentemente era evitar o desemprego. "O varejo de alimentos é fascinante", respondi simplesmente. "A logística por si só é incrivelmente complexa." "Tenho certeza", respondeu o pai da Patrícia com gentileza, antes de mudar imediatamente o assunto para o escritório de advocacia do Marcos. Mais tarde naquela noite,
ouvi a mãe da Patrícia conversando com a minha mãe perto do bar do hotel. A Patrícia comentou que a Emma pode ser madrinha dos filhos deles um dia, disse com cautela. Ah, a Emma adoraria, respondeu minha mãe. Ela é maravilhosa com crianças. Claro, não está em posição de ter muita influência financeira, mas é muito carinhosa. Influência financeira? Bem, você sabe, ela ainda está se encontrando profissionalmente. Nós a ajudamos quando podemos. Família cuida da família. Mas seus netos terão muitos modelos de sucesso para admirar, sem precisar se preocupar com a situação da Emma. Saí do bar depois disso e passei o resto da noite no meu quarto revisando relatórios de aquisição e tentando lembrar porque achei que ir a esse casamento seria uma boa ideia. Na manhã da cerimônia, novas humilhações apareceram. Durante o cabelo e a maquiagem, as outras madrinhas, a irmã da Patrícia e duas amigas da faculdade, conversavam sobre suas carreiras. Uma era cirurgiã pediátrica, outra estava lançando sua segunda startup. A terceira era sócia em uma empresa de consultoria. E a Emma trabalha em supermercado, explicou Patrícia quando perguntaram sobre mim. Ela faz isso há anos já. Ah, disse a cirurgiã educadamente. Deve ser um trabalho estável. Muito estável, concordei, sem mencionar que a estabilidade da Anderson Global vinha de contratos exclusivos com todas as grandes redes de varejo de alimentos da América do Norte. A conversa logo passou para os planos de férias. A família de uma tinha uma casa nos Hamptons. Outra planejava passar um mês na Europa. Quando perguntaram sobre meus planos de viagem, limitei-me a dizer que não tinha nada agendado, em vez de explicar que na semana seguinte estaria em Singapura finalizando uma fusão de 1,8 bilhão de dólares, seguida de reuniões de conselho em Londres e da inauguração de uma fábrica na Baviera. A cerimônia de casamento em si foi linda. Patrícia estava radiante no vestido de renda de sua avó, e Marcos parecia genuinamente feliz. Eu fiquei no altar segurando o buquê, tentando me concentrar na alegria deles em vez dos comentários sussurrados de alguns parentes sobre a minha aparência. Pobre Emma, ouvi a tia Susan dizer a alguém atrás de mim. Essa cor não favorece em nada. A Patrícia devia ter escolhido algo mais apropriado para o tom de pele dela. O problema não é o vestido, sussurrou outra pessoa em resposta. É o estresse. Pressão financeira envelhece. Mantive o sorriso durante toda a cerimônia, mesmo quando o fotógrafo me posicionou um pouco atrás das outras madrinhas para as fotos oficiais. Por causa da composição, ele explicou, embora todos soubessem que era para minimizar o impacto visual da parente que não se encaixava bem. A recepção aconteceu no Grand Ballroom do Fairmont, um espaço lindíssimo que eu até havia considerado comprar 2 anos antes, mas decidi que a localização não era adequada para o meu portfólio imobiliário. O jantar estava excelente, embora eu mal o tivesse provado, ocupada em suportar brinde após brinde que, de alguma forma, celebrava as conquistas de todos, menos as minhas. A família da Patrícia, disse Marcos, erguendo a taça de champanhe. A juíza Whitfield, que dedicou sua vida à justiça. Ao Jason, que acabou de vender sua empresa por mais dinheiro do que a maioria de nós verá em toda a vida. Ao Sr. Whitfield, que construiu seu império da construção civil a partir do nada. Ele então se voltou para o nosso lado da sala. À minha família, ao tio Richard, que acaba de se tornar sócio no escritório de contabilidade após 20 anos de dedicação. Ao primo Derek, que abriu seu segundo consultório odontológico este ano. À doutora Sarah, dama de honra da Patrícia, que salva vidas como cirurgiã pediátrica. Seus olhos encontraram os meus durante a pausa. E aos membros da família que nos apoiam de maneiras especiais. Minha irmã Emma, que voou de Seattle até aqui apesar das despesas. Ela trabalha em serviços de alimentação, um trabalho honesto e necessário, e a amamos por sua dedicação a valores mais simples. Os aplausos foram educados, mas carregados de intenção. Várias pessoas me olharam com aquela simpatia suave geralmente reservada a viciados em recuperação ou recém-divorciados. Foi durante a parte da dança que o verdadeiro drama começou. Eu havia saído para o terraço em busca de um pouco de ar quando ouvi uma conversa que mudaria tudo. A mãe da Patrícia falava com Marcos perto do bar, a voz carregada de preocupação. Marcos, preciso te perguntar algo diretamente, disse ela. A Emma é financeiramente estável? Não quero parecer invasiva, mas a Patrícia comentou que gostaria que ela fosse madrinha dos filhos de vocês. E, dadas as circunstâncias dela,
Deus sabe, a Emma vem lutando há anos. Marcos riu. Ela é doce, mas mal consegue cuidar de si mesma. Está no mesmo emprego de supermercado há 7 anos já. Nunca foi promovida, nunca tentou nada diferente. Acho que ela simplesmente não nasceu para ambição, entende? A senhora Whitfield pareceu aliviada. Eu estava preocupada com a influência. Não que haja algo de errado com o trabalho dela, é claro, mas a Patrícia vem de uma família de realizadores. O pai dela construiu sua empresa do zero. O irmão acabou de ganhar 50 milhões com a startup. Queremos que nossos netos tenham os modelos certos a seguir. Não se preocupe com isso, respondeu Marcos. A Emma basicamente é o caso de caridade da família neste momento. Mamãe manda dinheiro às vezes para o aluguel. Todos nós ajudamos nas parcelas do carro. Ela tem boas intenções, mas não é capaz de mais do que já faz. Nada disso era verdade. Eu nunca tinha pedido nem recebido ajuda financeira de ninguém da família. Mas, aparentemente, essa era a história que eles contavam a si mesmos para justificar minhas escolhas de estilo de vida deliberadamente modestas. Eu estava prestes a voltar para dentro quando ouvi a voz do Derek, vinda do outro lado da esquina, conversando com alguns parentes da Patrícia. Vocês viram o carro da Emma no estacionamento? Deve ter uns 15 anos. Fiquei até com vergonha por ela quando o manobrista teve que descobrir como dar partida. Marcos comentou que ela anda usando vale-refeição, disse outra voz, um dos primos da Patrícia. Achei simplesmente triste. Derek continuou, toda a família é bem-sucedida, menos ela. Minha mãe acha que ela pode ter algum tipo de dificuldade de aprendizado que nunca foi diagnosticada. Como mais você explicaria alguém ficar no mesmo emprego de nível inicial por 7 anos, disse Derek. Pelo menos ela parece feliz, comentou o primo, tentando soar caridoso. Acho que a ignorância é uma bênção, respondeu Derek. Ela não tem ideia do quanto ficou para trás. Aquilo já era demais. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para David, meu chefe de segurança, pedindo para vir me buscar. A resposta veio imediatamente, 10 minutos, helicóptero abastecido e pronto. Voltei em direção ao salão de festas, planejando dar alguns adeuses discretos e sair antes que a noite piorasse ainda mais. Mas, ao chegar perto da mesa principal, Marcos bateu sua taça de champanhe para chamar a atenção. Senhoras e senhores, começou ele, quero aproveitar o momento para agradecer a todos por estarem aqui esta noite. A Patrícia e eu somos muito gratos por estarmos cercados de pessoas tão bem-sucedidas e realizadas. Nossas famílias representam melhor do que o trabalho duro e a ambição podem conquistar. Ele gesticulou ao redor do salão. Temos aqui empreendedores que construíram empresas milionárias, médicos que salvam vidas, advogados que lutam por justiça, executivos que comandam grandes corporações, pessoas que assumiram riscos, quebraram barreiras e se recusaram a se contentar com menos do que a excelência. Os olhos dele encontraram os meus do outro lado do salão, e havia algo quase de pena em sua expressão. Mas também somos gratos pelos membros da família que contribuem de maneiras mais simples. Minha irmã Emma voou de Seattle até aqui para estar conosco esta noite, mesmo sabendo que o custo provavelmente foi difícil para o orçamento dela. Ela trabalha em serviços de alimentação, que é um trabalho honesto e humilde. Nem todo mundo pode ser CEO ou cirurgião, e está tudo bem. Os aplausos foram educados, mas carregados de condescendência. Várias pessoas me olharam com aquele tipo de simpatia geralmente reservada a alguém que anuncia um diagnóstico terminal. A Emma representa algo importante, continuou Marcos, animando-se com o próprio discurso. Em um mundo obcecado por conquistas e status, ela nos lembra que existe dignidade no trabalho simples, valor em metas modestas. Ela está contente com a vida dela, e isso é realmente admirável. O pai da Patrícia se levantou, claramente generoso depois de várias taças de vinho. Um brinde a Emma, chamou, por nos mostrar que a felicidade não exige sucesso. A sala inteira ergueu as taças para mim como se eu fosse algum tipo de cartaz motivacional sobre superar limitações. Eu vi a pena nos olhos deles, misturada com o alívio de saber que os próprios filhos haviam se saído muito melhor. Foi então que meu celular vibrou. Senhorita Anderson. A voz vinha de um homem alto em um terno preto impecável que, de alguma forma, havia surgido ao meu lado sem que ninguém percebesse.
David Martinez parecia exatamente o que era, ex-agente do serviço secreto, treinado para lidar com ameaças a líderes mundiais, agora dedicado a proteger uma das executivas mais valiosas de Seattle. Sou David Martinez, seu chefe de segurança, continuou, a voz projetada apenas o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Peço desculpas pela interrupção, mas temos uma situação urgente que exige sua atenção imediata. As conversas ao nosso redor cessaram. David tinha aquele tipo de presença que dominava ambientes 1,90 metros de atenção profissional e ternos caríssimos. Segurança, repetiu a senhora Whitfield, confusa. O helicóptero já está esperando no telhado, continuou David, com naturalidade. Sua teleconferência das 21 horas com a equipe de Singapura não pode ser adiada. A fusão com a Team Industries será concluída na segunda-feira de manhã, e o mercado de Tóquio abre em 3 horas. O Conselho está aguardando sua aprovação final para a aquisição de 1,8 bilhão de dólares. A taça de champanhe escorregou da mão do Marcus, quebrando no mármore com um estalo. Desculpem encurtar a noite, disse eu, levantando-me e alisando o terrível vestido mostarda. Tentem manter os negócios separados do tempo em família, mas infelizmente os mercados internacionais não respeitam cronogramas de casamento. Emma, que diabos está acontecendo? Marcos segurou meu braço, a voz ligeiramente trêmula. David deu um passo à frente, não de forma ameaçadora, mas com aquela prontidão profissional que deixava claro que estava preparado para qualquer situação. Senhor, vou precisar que se afaste da senhorita Anderson. Senhorita Anderson, a voz da Patrícia mal passou de um sussurro. Olhei ao redor, encarando todos aqueles rostos fixos em mim, as mesmas pessoas que haviam passado a noite inteira discutindo minhas falhas e limitações como se eu nem estivesse presente. Acho que devo explicar, comecei. Meu nome é Emma Anderson e eu sou a fundadora e CEO da Anderson Global Logistics. Somos a maior empresa privada de gestão de cadeias de suprimento da América do Norte, com operações em 47 países e uma receita anual de 4,2 bilhões de dólares. O silêncio foi absoluto. O emprego no supermercado que o Marcos mencionou, foi assim que eu comecei. Trabalhei à noite no Safeway por 3 anos enquanto, durante o dia, construía meu primeiro centro de distribuição. Eu queria entender todos os aspectos do varejo de alimentos, comportamento do consumidor, gestão de estoque, logística da cadeia de suprimentos, dinâmica entre funcionários. A maioria dos executivos aprende isso com consultores e planilhas. Eu aprendi passando códigos de barras e repondo prateleiras. O rosto do Derek havia ficado completamente pálido. Nós cuidamos da distribuição de cerca de 30% das empresas da Fortune 500, continuei. Walmart, Target, Kroger, Safeway. Se você comprou mantimentos nos últimos 5 anos, há uma boa chance de que nossos sistemas tenham levado essa comida da fazenda até a prateleira. Revolucionamos a logística de cadeia fria para empresas farmacêuticas, desenvolvemos os algoritmos que otimizaram as rotas de entrega da divisão de alimentos da Amazon e criamos os sistemas de gestão de estoque usados pela maioria dos grandes varejistas. A senhora Whitfield me encarava como se eu tivesse acabado de anunciar que vinha de outro planeta. A Forbes me classificou em 47º lugar na lista das mulheres mais ricas que construíram sua própria fortuna, acrescentei. Mas eu prefiro me concentrar no fato de que a Anderson Global emprega mais de 85 mil pessoas em todo o mundo e é carbono neutro há 3 anos consecutivos. Foi Patrícia quem encontrou a voz primeiro. Marcos, você disse que ela trabalhava em um supermercado. Ela trabalha, respondeu Marcos, com a expressão de quem lutava para processar informações básicas. Ela me disse que trabalhava no varejo de alimentos. Alimentos, varejo, logística, corrigi com suavidade. Eu supervisiono operações de cadeia de suprimentos para todas as grandes redes de supermercados da América do Norte, além de expandir operações na Europa e na Ásia. Quando eu disse que trabalhava no varejo de alimentos, quis dizer que estava revolucionando a forma como a comida chega dos produtores aos consumidores. Tio Richard estava encarando seu copo de bourbon como se ele pudesse dar respostas. A ajuda com o currículo que eu ofereci foi muito atenciosa, eu disse. Embora minha posição atual esteja dando muito certo. David olhou o relógio. Senhorita Anderson, precisamos mesmo ir. A ligação com Singapura é crítica. A Team Industries não vai esperar. E se perdermos essa janela, a fusão pode desmoronar. São 18 mil empregos em jogo. Claro.
Virei-me para Marcos e Patrícia. Parabéns novamente pelo casamento. Foi lindo, e desejo toda a felicidade a vocês. Espera. Marcos agarrou meu braço outra vez, soltando logo em seguida quando David mudou ligeiramente de posição. Emma, eu não entendo. Por que você não nos contou? Por quê? Vamos pensar, contar o quê? Que eu era bem-sucedida. Teria feito alguma diferença? É claro que teria. Sério? Porque pelo que eu vi esta noite, todos pareciam bastante confortáveis com a versão de quem achavam que eu era. O caso de caridade da família. Aquela que precisava de ajuda financeira. A irmã limitada, incapaz de conquistas reais. Nós nunca dissemos que você era limitada, protestou Derek, com a voz fraca. Você literalmente disse isso há 20 minutos, no terraço, retruquei. Junto com especulações sobre meu uso de vale-refeição e expressões de vergonha sobre meu carro. O pai de Patrícia ainda me encarava, chocado. Você, realmente? Você realmente dirige uma empresa bilionária? Ela está na lista da Forbes, alguém sussurrou no fundo da sala. Virei-me e vi uma das primas mais novas segurando o celular. Emma Anderson, CEO da Anderson Global Logistics. Patrimônio líquido estimado em 2,3 bilhões de dólares. O murmúrio que percorreu a sala parecia uma fileira de dominós caindo. Isso não faz sentido, disse tia Susan, a voz quase acusatória. Se você é tão rica, por que se veste de forma tão simples? Por que dirige um carro velho? Por que vive como uma pessoa normal? Porque dinheiro não é a coisa mais importante da vida, respondi. Eu achava que a família era. Achava que estar presente para as pessoas que você ama importava mais do que ostentar seu patrimônio. Eu acreditava que ser humilde em relação ao sucesso era uma virtude. Marcos balançava a cabeça. Mas você deixou a gente pensar que estava passando dificuldades. Eu não deixei vocês pensar em nada, Marcos. Vocês assumiram. Todos vocês. Decidiram que, porque eu não me gabava das minhas conquistas em cada encontro de família, era porque eu não tinha nenhuma. Criaram toda uma narrativa sobre a minha vida, com problemas financeiros que nunca tive e limitações que jamais demonstrei, sem nunca me fazer uma pergunta direta sobre o que eu realmente faço no trabalho. Mas você disse que trabalhava em varejo de alimentos, protestou Patrícia. Eu disse que trabalhava em logística de varejo alimentar. Quando mencionei gestão de cadeia de suprimentos, vocês assentiram educadamente e mudaram de assunto. Quando falei em contratar funcionários, assumiram que eu estava administrando um setor de supermercado. Quando disse que viajava a negócios, acharam que era para sessões de treinamento em outras filiais. A sala estava completamente silenciosa agora, todos tentando processar a dimensão de suas suposições. Sabe o que é engraçado? Continuei. 3 anos atrás, quando faltei no Natal, vocês decidiram que era porque eu não podia pagar a passagem de avião. A verdade é que eu estava em Tóquio, negociando pessoalmente um contrato que trouxe 2.000 empregos de manufatura de volta aos Estados Unidos. No ano passado, quando não pude ir ao casamento do Derek, vocês acharam que eu estava fazendo turnos extras para pagar o aluguel. Na verdade, eu estava na Alemanha inaugurando nossa mais nova unidade, que agora emprega 1.500 pessoas. Derek parecia prestes a passar mal. Senhorita Anderson, David me interrompeu suavemente. O helicóptero. Assenti. Eu realmente preciso ir. Singapura não espera. E há muitas pessoas dependendo de que esse acordo seja concluído com sucesso. Enquanto eu me dirigia à saída, o salão se abriu ao meu redor como se eu fosse realeza em visita. As mesmas pessoas que, 5 minutos antes, sentiam pena de mim agora me olhavam com uma mistura de confusão e, eu tinha quase certeza, vergonha. Na porta, virei-me uma última vez. Para o que vale, Marcos, espero que você e Patrícia sejam muito felizes juntos. Casamento deve ser sobre amar alguém como ele é, não como você imagina que deveria ser. Talvez isso valha a pena lembrar. A subida de elevador até o terraço foi silenciosa, exceto pelo jazz suave que tocava nos alto-falantes. David segurou a porta para mim quando saímos no heliponto do hotel, onde meu piloto já me aguardava com os rotores girando. Como foi o casamento, senhora? Perguntou David ao me ajudar a entrar no helicóptero, precisando erguer a voz sobre o barulho.
Educativo, respondi, afivelando o cinto e colocando o headset. Quando decolamos, pude ver várias pessoas reunidas nos terraços inferiores do hotel, olhando para o helicóptero com óbvia confusão. Meu celular já vibrava com chamadas e mensagens: Marcos, Derek, tia Susan, números que eu nem reconhecia. Desliguei o telefone e voltei os olhos para as luzes da cidade abaixo. Amanhã, estaria de volta a gerenciar cadeias de suprimentos, reuniões de conselho e as 1000 pequenas decisões que mantinham uma empresa global funcionando sem falhas. Aquela noite tinha sido um lembrete de por que eu mantinha aqueles mundos separados. Mas talvez fosse hora de parar de esconder quem eu havia me tornado. Talvez as pessoas que realmente importavam me amassem de qualquer forma, e as que não importavam, bem, talvez a aprovação delas não valesse tanto assim. Singapura, senhora? Perguntou o piloto pelo headset. Na verdade, respondi, vamos fazer uma rápida parada no escritório primeiro. Quero trocar este vestido. Ele está horrível, e tenho a sensação de que a reunião em Singapura vai ser fotografada. David sorriu. Sim, senhora. Eu mencionei que amarelo mostarda não era a sua cor. Enquanto o horizonte de Seattle crescia diante de nós, percebi que estava realmente sorrindo. As notícias de negócios de amanhã provavelmente mencionariam que a Anderson Global fez uma saída inesperada de helicóptero de um casamento de família. Minha equipe de relações públicas lidaria com as inevitáveis perguntas sobre se havia drama por trás da partida. Mas naquela noite, pela primeira vez em anos, eu me senti completamente livre para ser exatamente quem eu era, bem-sucedida, realizada e não mais disposta a esconder isso apenas para deixar os outros confortáveis com suas suposições. O mais engraçado era que eu havia gastado tanta energia tentando ser humilde que esqueci que havia uma diferença entre humildade e invisibilidade. Talvez fosse hora de deixar o mundo, incluindo minha família, ver o que eu realmente havia construído. Afinal, a Anderson Global Logistics não havia revolucionado a gestão da cadeia de suprimentos ficando em silêncio e esperando que as pessoas percebessem.